nas suas primeiras reportagens ali que o pessoal não te conhece, existe um preconceito das pessoas com você? Olha, a gente estava conversando sobre isso no começo, né? Eu acho que hoje não existe mais. Porque eu acho que a figura Yuri Macri, né? Eu sempre falo, cara, Yuri Macri se tornou uma marca. Eu cuido disso como se fosse uma marca mesmo. Eu tenho muito cuidado com a minha imagem, com esse nome, porque se transformou numa marca. No começo era horrível. Porque eu tinha uma cara muito mais infantil. E eu saía, às vezes chegava para entrevistar gente grande em Rio Preto. E a pessoa olhava, a gente aprende, né? A questão corporal, a saber se a pessoa está aberta para te receber ou se ela tá te analisando. E esse olhar de análise de, será que ele vai dar conta? Era o pior para mim. Mas eu lembro que eu nunca tive medo. Nunca me amedrontou. E eu acho que eu funciono muito mais sobre pressão. Me coloque numa pressão que eu vou te provar que eu dou conta. Entende? E foram as vezes em que, tá desconfiando de mim, acho que eu não vou dar conta. É aí que eu cresço. Eu sempre falo, se eu não for entrar pra batalha pra ganhar, eu prefiro ficar de boa. Mas teve algum caso assim que te marcou? Não precisa falar o nome da pessoa, não, né? Que você fala assim porque nunca foi tão aberto. Diretamente você nunca ouviu, né? Aquela senhorinha que fala assim, ô fi... Que nunca foi tão aberto. Foi sempre assim, sabe aquele... Você que é o repórter? Essa frase. Porque às vezes é tão... Mas lembra que eu te falei, na TV você parece uma coisa. Aqui, pessoalmente, você é outra. Também acho. Dá um ar, você transparece ser mais velho. Talvez por causa do momento de seriedade que você está fazendo reportagem. Sim. Mas a tua fisionomia parece que muda um pouquinho no momento da reportagem. Porque você está me vendo pessoalmente. E a câmera te coloca 8 quilos, né? Ela te coloca 8, 6 quilos. E, tipo, às vezes tá com um terno para gravar passagem, né? A gente muda a voz. Você fica com uma voz mais impostada. Você fala com mais tranquilidade. Então, isso traz mais seriedade e te dá uns aninhos de vida. Mas, às vezes, assim, não era tão explícito isso. Eu não suportava uma frase. Você que é o repórter, no começo. Porque eu tinha 22 anos, 21 anos quando eu comecei. Né? Eu fiz 22 anos na Band. Entende? Então, eu era muito jovem. E tá tudo bem, entendeu? O que essas pessoas pensaram de mim. Não, mas, ó, então vou aproveitar. Você falou que muda o tom de voz imposto para dar uma notícia. A gente... Há uma preparação. Você consegue fazer aqui uma preparação dessa para dar notícia que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores? Nossa, é meu time, cara. É meu time. O que acontece, né? Até eu nem consigo sair mais. Mas, por exemplo, existe um trabalho, a gente sempre... Como músico também, né? O agudo, né? Agudo, tô falando aqui agudo com você. Quando eu trago minha voz para esse lugar... automaticamente você vai prestar mais atenção naquilo que eu tô falando. Porque é estridente quando eu começo a falar aqui com você. Você vai ter uma repulsa. Mas quando eu começo a trazer minha voz para esse lugar, você fica... O que ele tá falando? Entende? E esse lugar de uma região mais média e grave é uma região que todo repórter trabalha. A não ser o Márcio Canuto, que ficava gritando, cachorro, não sou cachorro não, e você ficava louco, né? Você falava assim, até a Josi Dalben tem esse perfil mais popular, né? Que é aquele perfilzão, né? Da loucura mesmo, né? Mas assim, eu não fiz fono, particularmente para te falar, eu já fiz alguns trabalhos com fono para colocar minha voz nesse lugar, saber quais exercícios eu faço todos os dias para ter uma higiene vocal. Então, por exemplo, tem dia que eu chego na TV que talvez eu tô sem voz. Esse clima acaba com a gente. Então, eu sei qual exercício dá certo, eu sei o que fazer para conseguir ter uma dicção melhor, deixar minha voz mais grave, encorpada e gravar um off, entende? Mas eu sempre busco algo. O mesmo jeito que eu tô falando aqui, eu quero gravar o meu texto. O mesmo jeito que eu falei na hora que eu tô com o microfone na mão, eu quero que o meu texto, né, que são aquilo que é o off, que é aquele momento que a gente grava e tá passando a imagem na tela. Aí depois aparece o repórter, entra o entrevistado. Então, eu busco isso, entendeu? Ter essa minha característica, né? Porque eu lembro que no começo, é muito real,
Eu lembro que no começo eu queria agradar meus chefes, os produtores da TV. Eu queria que as pessoas me reconhecessem ali dentro como, nossa, ele é um bom repórter. Mas, cara, eu acho que eu tava no rolê errado. Porque, às vezes, o produtor produziu a minha pauta e na correria dele ele nem assistiu. O editor nem... Cara, quem me assiste é o meu telespectador. Então, hoje, eu busco agradar o meu telespectador. Claro que com toda a técnica, com tudo aquilo que eu aprendi, com o português, claro. O texto na televisão já é diferente, né? Ele é informal, ele é direto, ele é objetivo. Então, tem toda essa junção aí para que isso tudo aconteça. Mas quando eu comecei a fazer isso, a falar, não, eu quero fazer o que a Dona Maria gosta mesmo. Não com tanta brincadeira, eu não quero ficar brincando, dando risada na reportagem. Mas eu quero que ela se identifique com o meu texto. E o seu João também, tô falando nomes simples, porque né? O público Record é isso. Talvez se a gente for num shopping em Iguatemi, no Rio Preto Shopping, ninguém vai me conhecer. Mas se a gente for lá na Zona Norte, no Shopping Cidade Norte, vão pedir pra tirar foto comigo. Entende? Você vai sentir isso, tipo, a diferença que dá. Sim. Entendeu? Porque eles assistem, cara. Eles assistem mesmo. Mas já fiz esse teste. Quando eu tô, às vezes, com roupas mais formais, a galera me reconhece. Às vezes, se eu tô desse jeito, passa despercebido ali, entendeu? Ou tem que ser alguém que assiste mesmo. É porque batem o olho, vem aquela pessoa... A figura, né? Que aparece daquela forma. Que aparece então, daquela se forma. você está vestido de uma outra forma, às vezes as pessoas não reparam. Sabe quem é você, mas nem olha na cara para saber se é ou não é. Simplesmente não repara. Passa por cima, exatamente. Nós estávamos falando de preconceito com pessoas jovens. Você também já passou isso? Pô, quem nunca passou? Ah, não sei, velho. Tem gente que não passa. Ué, quer que eu te dê um exemplo? Ah. Lá na faculdade, eu era um moleque lecionando. Que aí dá eu parei de lecionar em 2013. Sim. Eu tinha 34 anos quando eu parei. Eu comecei com 28. Moleque. Cara, eu lembro de um caso que eu passei já advogado. Primeiro ano que eu peguei a OAB ali. E eu conversei com uma senhora. Tudo por telefone. Aí ela falou, não, eu vou no seu escritório. Tá bom. Aí ela chegou lá no escritório. Eu fui atender até na sua sala aquele dia. Cara, quando ela entrou assim, ó. Ela abriu a porta e fez assim. Nossa, mas você é muito novo, hein? Nem falou boa tarde, nem nada. Cara, aquilo suava. Eu falei assim, nossa, merda. É que eu vou conversar com essa mulher agora. Porque a pessoa já te deu uma naquela, né? Cara, mas aí desenrola, aí você vai conversando. Mas tem o lado do sentimento da pessoa falar isso pra você. Você fala assim, uai, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas você fica... Naquele momento você tem que se rebolar, cara. Não tem muito o que fazer, não. E eu lembro quando eu vim aqui pra Record, eu acho que, por exemplo, ele também falou isso. Você também deve ter tido isso. Das pessoas falarem assim, não, mas eu quero que o outro advogado me atenda. Ah, eu quero que o seu pai me atenda. Com a gente, quando eu cheguei aqui, na Record, né, que eu voltei de Sorocaba, era aquela coisa, ah, mas não é a Jos Dalben? Ah, mas não é o Robson Risse? Ah, mas não é o Sandro que vem? No começo era muito isso aqui na Record. E dava uma coisa assim, existiram outros repórteres e cinegrafistas, então a senhora quer tal pessoa, a gente vai embora. Ou fulano de tal. Porque, não que a pessoa foi maldosa, mas é porque... É a expectativa do contexto. E hoje eu fico muito feliz que mudou. Quando eu chego, menina, eu te assisto. Nossa, eu sempre quis te conhecer. Você acabou de assistir mais um corte do canal Se Liga no Pod. Toda semana traremos conteúdos novos para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as novidades do nosso canal.